E aí, pessoal, se acheguem para ouvir uma história que começa com uma pergunta bem simples, daquelas de boteco, sabe? Mas que vai levar a gente para um dos números mais cheios de mistério da matemática. É uma viagem que começa com uma moedinha e termina, vejam só, no famoso número π. Bora nessa? Bora lá, direto ao ponto. A pergunta tá aí na tela, bem simplesinha. Se a gente jogar duas moedas para riba, qual é a chance de dar cara pelo menos uma vez, hein? Pensa em um tiquinho. Parece moleza, né não? Pois é, mas é bem aí que a coisa começa a ficar boa, vice? Bom, o jeito que a gente aprende lá na escola é listar todas as possibilidades, o tal do espaço amostral. E para duas moedas não tem muito segredo não. Pode dar cara e coroa e cara ou coroa e coroa. 4 resultados possíveis no total. Até aqui, tudo nos conformes. E com esses 4 resultados aí, a conta fica fácil. Em 3 deles, aparece cara pelo menos uma vez. Então, a chance é de 3 em 4, ou seja, 75%. Resposta certa, nota 10, pode passar para a próxima questão, certo? Talvez não seja bem assim. E aqui que entra na história uma figura, o tal do Humbertino. Um aluno curioso, um cabra danado de arretado, que olhou para esse mesmo problema e, pensou de um jeito todo diferente. A cabeça do bicho funcionou por um caminho fora da curva. Olha só a lógica do Humbertino. Que sacada. Ele não se importou com a ordem se foi cara primeiro ou coroa. Para ele o que contava era só o resultado final. Quantas caras saíram? Então, ou não sai nenhuma cara, ou sai uma cara só, ou saem as duas caras. 3 resultados possíveis. Pensando bem faz sentido, não faz? Agora, o ponto crucial da história é este aqui. Olhando um do lado do outro, a gente tem 2 jeitos de enxergar a mesmíssima situação. O modelo padrão, com seus 4 resultados, e o modelo do Humbertino, com apenas 3. E essa diferença, minha gente, essa diferença muda o jogo todo. Porque, se a gente for na lógica do Humbertino, ter pelo menos uma cara significa ter uma cara ou 2 caras. Isso dá 2 resultados que a gente quer de um total de 3. A probabilidade vira 2/3, o que dá quase 67%. E aí a pergunta fica no ar. Quem é que está certo? É 75% ou é 67%? E a resposta para esse impasse não está só na matemática pura, não. Ela está no mundo real, na hora de jogar a moeda de verdade. Sabe como é? A matemática nos dá os mapas, mas é a realidade que diz qual deles a gente tem que usar para não se perder. Essa frase aí resume tudo com uma beleza danada. O modelo do Humbertino não está errado matematicamente. As contas dele, dentro do universo que ele criou, estão certinhas. O problema, minha gente, é que esse universo dele não descreve como uma moeda de verdade, uma moeda honesta, se comporta no mundo real. É isso, a gente pode criar os modelos matemáticos que quiser, todos lógicos, bonitinhos no papel. Mas na hora do vamos ver, quem manda é a natureza. É ela que dá o veredito. Se a gente jogar as moedas milhares de vezes, o que a gente vai ver? Que o resultado uma cara acontece com o dobro da frequência de nenhuma cara ou 2 caras. Isso aí é a prova dos 9 de que o primeiro modelo, o de 75%, era o correto. E essa ponte, essa ligação entre a teoria da matemática e o experimento no mundo real, tem nome e sobrenome. É a famosa Lei dos Grandes Números. É ela que garante que, se a gente tiver paciência e repetir muitas vezes, a prática acaba confirmando a teoria. Para entender essa lei, a gente precisa de um conceito-chave, a tal da frequência relativa. É bem simples, na verdade. É só a proporção de vezes que uma coisa acontece. Se eu joguei a moeda 20 vezes e deu cara 8 vezes, a frequência relativa de cara foi 8 dividido por 20. Simples assim. E aqui está o pulo do gato. A lei dos grandes números diz que, se a gente continuar repetindo o experimento mais e mais vezes, essa frequência relativa que a gente observa na prática vai chegando cada vez mais perto da probabilidade teórica, daquele número π que a gente calculou lá no papel. E por que isso é tão poderoso, tão importante? Porque na vida real, na maioria das vezes, a gente não sabe qual é a probabilidade teórica. Qual a chance de uma vacina nova funcionar? Ninguém sabe de cabeça. Então, o que a gente faz? Testa em milhares de pessoas, calcula a frequência relativa de sucesso e usa esse número como a melhor estimativa possível da probabilidade real. É a base da ciência moderna, minha gente. Agora, se segurem na cadeira. A gente vai usar essa mesmíssima ideia poderosa que resolveu o problema do nosso amigo Humbertino para desvendar um dos maiores segredos da matemática. Parece coisa de doido, né não? O que o lançamento de moeda tem a ver com a relação entre o diâmetro e a circunferência de um círculo? Pois eu digo, tem tudo a ver. A lógica é exatamente a mesma.
Dê uma olhada nessa imagem. Isso é uma simulação chamada Método de Monte Carlo. Imagine que a gente está jogando milhares de dardos sem mirar, de forma aleatória, num alvo quadrado. A proporção de dardos que caem dentro do círculo em relação ao total de dardos é a nossa frequência relativa. E aqui vem a mágica. Essa frequência se aproxima da razão entre a área do círculo e a área do quadrado. E como a matemática já nos ensinou que essa razão envolve o número π, a gente pode usar a frequência para estimar o valor dele. É a lei dos grandes números em ação. De novo, é incrível. E essa é a grande lição de hoje. Aquele conceito simples de frequência relativa, de testar a teoria com a prática, é uma ferramenta de uma força gigantesca. Ela nos ajuda a decidir entre dois modelos de probabilidade e até a calcular um número tão fundamental, tão famoso como π. E eu termino com essa provocação para todo mundo pensar. Desde prever o tempo até analisar o mercado financeiro, quantos outros desafios gigantescos do nosso dia a dia poderiam ser entendidos se a gente conseguisse enxergar eles, lá no fundo, como um simples, mas gigantesco jogo de moedas? Fica aí a reflexão.